Olá, eu sou o Diego Viug, professor de matemática, e hoje eu vou falar com vocês sobre as grandezas proporcionais. Começa mais um Cai no Vestibular. Olá pessoal, nós falaremos hoje sobre as grandezas proporcionais. Mas como você vai ver aqui comigo no telão, nós vamos falar também de muitas outras coisas. Olha só, as grandezas proporcionais, elas são muito importantes para qualquer prova que você vai fazer, em qualquer concurso, principalmente nos vestibulares, né? Mas antes de entender o que são as grandezas proporcionais, eu preciso saber o que é uma grandeza, né? Depois disso, como que eu relaciono grandezas, tá? E por último, uma técnica para fazer essa relação numérica funcionar. Porque a prova vai sempre trazer números para que você trabalhe, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, primeiro, as definições, depois, alguns exemplos e como de fato eu faço a conta para você acertar a questão. Por último, eu trouxe dois exemplos, duas questões que já caíram no Enem e você vai ver aqui com a gente. Vamos lá? Então, olha só, o primeiro de tudo é grandeza. Qual é a definição de grandeza? O que é matematicamente uma grandeza? A gente vai falar que grandeza é tudo que pode ser medido, tudo que pode ser calculado, mas as mais simples, né, as mais conhecidas, comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade, enfim, tudo isso que eu coloquei no telão aí para você, certo? Mas saber o que é uma grandeza não é suficiente. É preciso entender que, em qualquer momento de prova, eu vou comparar duas ou mais grandezas. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer isso só com duas, tá? Sempre duas de cada vez. O nome disso vai ser regra de três simples. Em outro momento, a gente vai fazer uma ampliação desse conceito, tá legal? Bom, a gente tem duas maneiras de relacionar grandezas. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais, tá? Mas o importante é você entender que, às vezes, um par de grandezas não tem absolutamente nenhuma relação de proporcionalidade, tá? Então, como que eu vou saber se um par de grandezas é diretamente ou inversamente proporcional? Simples. A gente vai fazer cálculos praticamente imediatos, tá? E grandezas vão ser diretamente proporcionais quando as duas vão ser multiplicadas por um mesmo valor. Ah, Vilg, mas se elas forem divididas pelo mesmo valor? Também são diretamente proporcionais. Tá? Para que elas sejam inversamente proporcionais, uma deve ser multiplicada enquanto a outra deve ser dividida. Tá? Existe um processo simples para quem não tem muita intimidade com a matemática, que é a construção da regra de três. E durante essa construção que a gente vê aqui no telão, né, a gente vai passar por essa identificação. Ó. Então a regra de três simples vai ser um processo para a gente obter um resultado. Ó. Aproveita que está aí e já pega a informação. Ó. A gente vai construir uma tabela com as grandezas que são dadas no exercício e os seus respectivos valores. Maravilha! Eu vou identificar se esse par de grandezas é diretamente ou inversamente proporcionais, tá? E depois disso eu vou montar uma proporção. E vamos resolver a proporção. Você vai lembrar já já o que é isso que eu vou escrever aqui no nosso quadro. Show? Então olha só, para que você entenda a matemática é preciso de exemplo. Então eu trouxe aqui dois exemplos bem tranquilos para a gente ver. Ó. Camila comprou 6 vestidos e pagou R$ 360. Quanto ela pagaria se comprasse 4 vestidos do mesmo tipo e preço? Vem comigo aqui rapidinho. O cara que não entende nada de regra de três, que acha que não entende, ele faria facilmente o cálculo de quanto custa um vestido. E aí, depois disso, ele calcularia quanto que vai ser o preço de 4 vestidos. Só que você não precisa fazer esse processo todo. Dá para você encontrar direto esse resultado. Olha só como é que funciona. Você vai ter aqui as grandezas vestidos e preço. Ó. É isso que a gente chama de tabela, tá? Então, enquanto a Camila tem 6 vestidos, ela pagou R$ 360. Quanto ela pagará se comprar 4 vestidos? Eu coloquei aqui que ela paga X reais. Como que eu vou identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Simples. Quanto mais vestidos eu compro, mais caro fica.
né? E imagina que não há nenhuma promoção nessa loja, tudo bem, gente? Então, se eu compro um vestido, eu tenho um preço. Se eu compro 2 vestidos, eu duplico o preço. Se eu compro 3 vestidos, eu triplico o preço. Então, eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. Feito isso, você vai montar a proporção da maneira com que os valores são dados. Ó. Não há nenhum mistério nisso. E aí, a proporção montada, você multiplicou cruzado. Então, ficou assim, ó. 6x é igual a 4 vezes 360. Dá para simplificar esse 6 dos dois lados. X é igual a 4 vezes 60. X é igual a 240, que é a nossa resposta. Então, Camila gastará R$ 240 para comprar os 6 vestidos. Olha aí como é que ficou no quadro bonitinho. Nós usamos a técnica da regra de 3, tá certo? Viu que o que muda nessa situação de baixo? Ó, no Japão, um trem-bala, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo ele faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 300 km por hora? Olha, gente, se eu fico com a velocidade menor, o tempo vai ser maior. Né? Pensa comigo, se a minha velocidade for metade, o tempo vai ser o dobro. Ora, então as grandezas agora são inversamente proporcionais. Como que eu vou montar a regra de 3 nesse caso? Montar a regra de 3 é exatamente igual. Olha, vem comigo aqui. Ó. Vamos apagar esse quadro e vamos pegar um outro, né, branquinho, bonitinho, para a gente começar. Eu tenho a velocidade e o tempo. Então, no início, eu tenho 400 km por hora e o tempo de 3 horas. O que acontece se a velocidade for 300? O tempo é x. Ora, como eu identifiquei que as grandezas são inversamente proporcionais, na hora de montar a minha proporção, eu vou inverter uma das minhas grandezas. No caso, vamos inverter o tempo. Em vez de ficar 3 para x, vai ficar x para 3. E a outra você mantenha. Multiplicou cruzado. Olha, para ficar mais fácil, eu já vou dar um macete aqui para você. Ó. Tá vendo que tem 2 zeros do 400 e 2 zeros do 300? Você pode cortar esses zerinhos aqui. Né? Tá vendo que tem agora como multiplicar cruzado mais fácil? 3x é igual a 12, x é igual a 4. Acabou. Pô, Vilga, então significa que 4 horas é o tempo para esse trem-bala, com uma velocidade menor, fazer esse mesmo percurso. Faz sentido o que a gente fez aqui? Nós montamos regras de 3 dos dois tipos. A primeira, diretamente proporcional, e a segunda, inversamente proporcional. Mas agora é o momento, né? Como cai no vestibular? Na minha tela você vai ver um exercício do Enem. Ó, os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contado em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias, tá, por minuto? Gente, está aqui. Ó. Você vai ter que, além de fazer a conta, ter uma habilidade de leitura de gráfico. Então, ó, nós vamos olhar que no ponto 1, você vai ter um consumo, né, um gasto de 20 quilocalorias por 10 minutos. Posso escrever isso aqui, Vilg, para já me adiantar? Claro. Ó, você vai fazer o cálculo que vai ser de quilocalorias, vamos colocar de pretinho, quilocalorias por minuto. Isso aqui é o que você quer, né? Então, no primeiro caso, você vai ter 20 em 10. No segundo caso, você vai ter 100 em 15. No terceiro caso,
você vai ter 120 em 20. No quarto caso, você vai ter 100 em 25. E no quinto e último caso, você vai ter 80 em 30. Viu, Gui, por que você não montou a regra de 3? Você fez direto. Porque, fazendo uma reflexão em relação ao nosso primeiro exemplo, era como se eu perguntasse qual o valor de um vestido. Né? Bastava eu dividir o 360 por 6 naquele momento. Aqui basta eu perguntar qual o valor da quilocaloria a cada minuto. Então é só você fazer a divisão. Né? E aí você vai perceber dessas divisões qual é aquela que vai te dar o maior valor. E você não precisa fazer as contas. Porque ó, aqui é imediato, que dá 2. Aqui você não sabe, porque é um número feio. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 4. E aqui também é um número feio. Né? Agora acontece o seguinte, eu preciso pegar o maior valor. É fácil ver que 100 dividido por 15 é maior do que 6. Né? Por quê? Porque 100 dividido por 6 daria o quê? Né? Pensa que 100 dividido 6 vezes 15 vai dar quanto? 90. Né? Então vai dar um pouquinho mais do que 6. 6 e alguma coisa. E aqui vai dar menos que 6. Então, logo, a nossa resposta vai ser a número 2. Sem muito trabalho, sem muito cálculo, porque a prova do Enem exige da gente esse dinamismo aí para obter as respostas certas, tá? Então é muito tranquilo você fazer um exercício de proporcionalidade sem muitos cálculos, porque é isso que a prova vai cobrar de vocês. Certo? Pessoal, a gente se vê aqui no Cai no Vestibular. Até breve. Tchau, tchau!